eu esqueço, tá bom? Até pegar no ritmo. Então, assim, o abençoado grita aí, apertou gravar, professora? Aí vocês vão me ajudar em demasia, tá bom? Fechou. Meus anjos, então vejam, a título de esclarecimento, olhem, se houver a rejeição da denúncia, a acusação vai impor recurso em sentido estrito. Não existe agravo no processo penal. A única possibilidade que nós temos de agravo é agravo em execução na lei de execução penal, só. Mas não existe o agravo tal como existe no processo civil. Então, quando nós estamos diante de decisões interlocutórias, nós temos aí o recurso em sentido estrito. Ele é mutatis mutandis, em regra, óbvio que para cada regra tem a sua exceção, mas mutatis mutandis, ele nos lembra o agravo do processo civil. Fechou? Outro detalhe, se o juiz receber a denúncia, não existe a previsão de um recurso específico para a defesa. Se você olhar o Código de Processo Penal de cabo a rabo no seu sistema processual, no artigo 581 para frente, você não vai identificar um recurso em espécie. E aí, na salvaguarda do réu, o que a doutrina e a jurisprudência admitem é o denominado habeas corpus para trancamento de ação penal, uma vez que um fato imputado indevidamente com violações processuais culmina em flagrante ilegalidade, o qual poderá privar no futuro a liberdade do réu. Portanto, na salvaguarda do réu, o que se admite nesse caso é que haveria uma flagrante ilegalidade utilizando-se o denominado habeas corpus para trancamento da ação penal. Tudo bem? É assim que é sedimentado o posicionamento da jurisprudência. E deixo claro aqui, desde já, o habeas corpus sequer é um recurso em espécie. É uma ação impugnativa, em caso aplicado por ser considerado flagrante a ilegalidade. Ora, como pode, se for inepta, faltar pressupostos processuais ou condição da ação, e ainda justa causa, como pode receber a denúncia? Flagrante ilegalidade. Agora, na sequência, meus anjos, obviamente, juízo de admissibilidade. Eu vou conversar com vocês. Gente, eu vou começar a bloquear para receber pessoas fora do horário, tá? Tipo, eu tô aqui dando aula e aparece na tela. Tô aqui dando aula e aparece na tela. Incomoda a gente, trava o raciocínio e atrapalha vocês também. Sem brincadeira, eu cliquei aqui umas 7 vezes em 5 minutos. Se liga na aula, não pode vir ou atrasou, nem vem. Vamos continuar aqui. Então vejam, se houver um juízo de admissibilidade negativo por rejeição propriamente dita ou por não recebimento, a relação processual se findou. Aquela relação processual, a regra é o número do projúdice se finda. Pode até existir outra, mas demandaria que fosse gerado até mesmo
uma nova ação penal, um novo número do Projut. Tudo bem? Agora, respondendo a pergunta que me foi feita. A pergunta que me foi feita: o juiz pode receber uma denúncia em que o inquérito, nos elementos de informação hábeis a alicerçar justa causa, não fora anexado aos autos pelo Ministério Público? Respondendo, minha opinião, não. O que não existe nos autos não existe no mundo do processo. Isso é muito categórico. O que não existe nos autos não existe no processo. Ao meu ver, inclusive, o prejuízo à amplitude defensiva e ao contraditório é patente. Por quê? Porque analisando o inquérito policial e os elementos de informações em que a defesa poderá até mesmo fazer a sua resposta, que seria mutatis mutandis, a contestação do processo civil. Também é com base na forma em que os fatos são imputados que se baseia a investigação, né? Baseado na investigação, é que a defesa poderá dirimir na audiência suas perguntas, suas considerações, sendo vedada a mesma forma que no processo civil, como ensinou para vocês o Tiso, a surpresa. Nesta atuada, considero eu que não haveria outro caminho. Ou o juiz poderia ali pedir a emenda antes de receber. Olha, mas considerando que o juiz não pode ser parcial, eu considero que ele nem poderia emendar, porque ele não pode participar ativamente da investigação. Logo, ele não pode nem pedir a emenda, vamos ser categórico, ele vai ter que rejeitar. Por quê? Porque o MP não jogou ali fatos constantes na investigação preliminar. Ao meu ver, não há um outro caminho. Óbvio, se ele não trouxe um elemento, mas a justa causa está presente em outro, ok, recebe a denúncia. Fazem que predomina o imbúbio pro societate. Mas não é o caso. Se ele colocar só a denúncia, sem qualquer elemento para dar justa causa, eu considero que o juiz não pode nem pedir para emendar, porque ele não participa da acusação. Outro caminho não há, a não ser a rejeição. Mas lembro, nada impedindo que o juízo depois receba se ela for ofertada novamente, porque faz coisa julgada meramente formal. Respondido, meu amigo? Considero que se o juiz se meter na acusação ali, ele vai estar sendo parcial e ferindo o sistema acusatório. Comeu barriga, já era. É a mesma coisa que você fazer uma petição inicial por dano moral, inscrição indevida no Serasa, sem colocar a inscrição indevida do Serasa. O juiz vai falar o quê? O juiz vai falar o quê? Rejeito a inicial, tudo bem? É a mesma coisa, tá bom? Ou uma ação de execução de alimentos sem a sentença da ação de conhecimento que consagrou, que colocou o homem como genitor. Você vai executar sem o título judicial? Você é louco? Considero eu ali que seria mutatis mutandis, e eu gosto de fazer algumas alusões parecidas ao processo civil, porque eu sei que vocês têm maior contato, inclusive eu no núcleo, tá bom? Fechou? Vamos lá. Agora, recebida a denúncia, óbvio, se rejeitada, aquela relação processual chega-se ao seu final antes mesmo de completada.
Vocês já pararam para pensar que pode ter muito nego que foi processado, denunciado e nunca nem ficou sabendo? Imagina, promotor oferece a denúncia, o juiz rejeita a denúncia, o cara não foi citado e aí ele nem ficou sabendo, porque nesse momento o réu ainda não é chamado aos autos. Isso ocorre sem qualquer possibilidade de defesa do acusado. Mas vamos seguindo. Nos procedimentos, mudamos o artigo, vamos lá para o nosso iter procedimental. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, se o juiz não a rejeitar liminarmente, se não verificar presente o 395.1, 2 ou 3, recebê-la. Ok, recebe. E aí? Aí, nesse momento, ele vai mandar citar o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Tudo bem? Então, continuando a nossa régua processual. 1. Oferta da preambular acusatória. 2. Juízo de admissibilidade. Negativo, rejeita. Finish. Positivo, continua. E vamos para 3. Ordenar a citação. Ordenar a citação. Vamos lá? Item 3, então, eu quero trazer com vocês ali detalhes sobre a citação. Vamos lá, gente, rapidinho. A citação está disposta 351 e seguintes do Código de Processo Penal. Vamos lá. A citação far-se-á por mandado. Mandado de citação. Por que o mandado de citação? Professora, no que consiste o mandado de citação? Na verdade, é porque o juiz não vai pessoalmente na casa da pessoa citá-la. Nesse caso, ele deve se valer do seu longa-manos. Aí em latim me falhou a memória, mas é a mão do juiz. É o oficial de justiça que vai mandar, junto com o mandado de citação, a cópia da denúncia. Tudo bem? O ato deve ser feito pessoalmente. Por quê? Para que se tenha certeza que a pessoa entendeu. Olhem, aqui o oficial deve citar pessoalmente e o correto é que ele leia e pergunte se a pessoa entendeu. Sabe por quê? Nós estamos tratando de um direito indisponível. Imagina se manda por escrito e a pessoa nem sabe ler. Ela olha aquilo, o que é isso? E não tem acesso. Lembrem, aqui é processo penal, é ampla defesa, é contraditório, porquanto o mandado cumprido por oficial de justiça, tudo bem? A mão do juiz, certo? E se ela estiver fora, obviamente, fora da comarca, vocês sabem. Fora da comarca, vocês sabem, expedida a carta precatória. E fora do país, expedida a carta rogatória. Outro detalhe, o réu preso deverá ser pessoalmente citado. O réu preso deverá ser pessoalmente citado. Vejam, o oficial de justiça deve ir até ele e fazer a leitura da denúncia. Tudo bem? Até aqui, gente, vocês verificam comigo, nós não temos grande complexidade.
O que começa a ser complexo é as diferenças entre processo penal e processo civil. Por quê? Porque, olhem, e se o réu não for encontrado para ser citado? Vejam, procura o réu na casa dele, procura o réu no endereço do trabalho, procura o réu por meio da Copel, Sanepar, TIM Telefonia, Claro Telefonia, Vivo Telefonia e até mesmo pelas outras operadores de tecnologia aí. E ninguém acha esse cara. Nesse caso, olhem, citado por edital. Tudo bem. Com prazo de 15 dias. Meus anjos, aqui tudo bem. Tudo bem. Novamente, olho na tela. 363, parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Professora, não vi nada de diferente. Você mentiu para mim, você falou que ia ser diferente o processo civil do processo penal, mas você mentiu. Não, até aqui ok. A diferença é a partir daqui. Sabe por quê? Vejam, nesse caso, se o acusado for citado por edital e não comparecer, nem constituir defensor, olhem, fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Olhem, nesse momento, meus amigos, é feito a citação por edital, prazo 15 dias, momento em que, se o réu não comparecer e nem constituir advogado, ou seja, de modo técnico, não havendo resposta ao chamamento editalício, porque o edital nada mais é do que um chamamento, ei, estamos te procurando, venha aos autos. Não havendo resposta frutífera ao chamamento editalício, não atendendo o chamamento editalício, olhem, trava. Nesse caso, fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Professora, como assim? Olhem, não há a revelia. No processo civil, neste momento, pode ser que nós nos deparássemos com a revelia. Não foi encontrado, é revel. Aqui não. Aqui, meus amigos, suspende, não toca o barco. O iter procedimental está suspenso até que a pessoa seja encontrada. Observação. Obviamente, poderá haver, conforme nós já vimos, a produção antecipada de provas urgentes. Óbvio, a vítima vai morrer, tudo bem, houve a vítima. Óbvio, nós vamos não ter a possibilidade de fazer a perícia. Faz-se a perícia, tudo bem, pode haver a produção antecipada de provas, mas saibam, o processo fica suspenso neste momento, assim como a prescrição. Outro detalhe, se o réu estava em liberdade, comprometido a atualizar um endereço, e ele sumiu, e verificar junto disto o periculum libertatis, que ele está fugindo da aplicação da lei penal, nada impede que numa análise
pormenorizada do caso concreto, seja até mesmo decretada a preventiva. Tudo bem, mas o processo é suspenso. Tudo bem? Tudo bem? Beleza! Agora, professora, eu entendi, mas o que eu quero perguntar é: e quando então vai ter a revelia no processo penal? Existe revelia no processo penal? Comigo, existe, mas a hipótese é totalmente diferente. Veja, para que nós estejamos diante do Instituto da Revelia no processo penal, nós temos que ter o cara citado ou intimado pessoalmente para que compareça ao ato do processo pessoalmente. E ele não vai. Ou seja, você é chamado para ir na audiência e você não vai. Aí sim, estamos diante de revelia. Somente se ele é chamado para comparecimento pessoal e não vai. Deixa de comparecer sem motivo justificado. Professora, uma última dúvida, agora para acabar a aula. Mas e se o réu é citado pessoalmente? Ele foi citado, mas ele não constitui defensor e não apresenta a defesa. Entenderam a hipótese? No processo civil, isso é revelia. Ele é citado, se defenda, prazo 10 dias. O oficial deu na mãozinha dele. E aí, meus anjos, nesse caso, diferentemente do processo civil, não se opera a revelia, porque nós estamos diante de um direito indisponível, de amplitude defensiva. Nesse caso, se ele foi citado pessoalmente, olhem, vai ser nomeado um defensor, em regra, um defensor público. Se não houver defensoria pública instituída, pode acontecer, então, nomeado um advogado para que proceda a defesa do acusado, apresentando a resposta no prazo de 10 dias. Vocês verificaram, então, as diferenças entre o processo civil do processo penal? São muitas. Por quê? Porque aqui tratamos com direitos indisponíveis. Lá, em regra, com direitos disponíveis. Porquanto o réu foi citado pessoalmente e não constitui defensor para apresentar a defesa, é revelia? Não. É nomeado defensor para fazer. O réu não é encontrado e ele deveria ter atualizado seu endereço. Citação por edital, suspensão do processo. É revelia? Não. Hipótese de revelia 367. Deve comparecer pessoalmente e não o faz. Tudo bem? Tudo bem? Então, gente, nós temos aqui distinções pormenorizadas. Trago a vocês. A citação, então, pode ser espécie real, por mandado cumprido por oficial de justiça,
por carta precatória, por carta rogatória e por carta de ordem. E poderá ser ficta por edital. Mas lembro a vocês, a citação ficta por edital, quando o réu não é encontrado, tem apenas uma consequência, a suspensão do processo, para que fique paralisado. E aqui um detalhe, paralisa-se também aqui a prescrição, até que ele seja encontrado. Ok? Vamos lá? Vou fazer chamada, então. Meus amigos, deu para ter uma entendida do assunto? Professora, o que você recomenda? Sabe o que eu recomendo? Nada mais, nada menos do que a leitura seca. Leia o 395, leia aí o 361 e seguintes. Até amanhã, faça a leitura seca da lei. Tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria que vocês colocassem todo mundo no chat, nesse momento, um oi. Quem por oi vai ganhar presença. Quem não por oi, eu vou findar a aula e vai ficar sem presença. Colocaram oi? Todo mundo colocou oi? Tá, deixa eu copiar. Tá, tem gente ainda pondo oi. Quando vocês vão pondo oi, a gente vai continuando aqui. Galerinha, então vamos continuar aqui, enquanto vão pondo oi. Na resposta, vamos lá. Vamos continuar a nossa reguinha processual. Vamos lá. Reguinha processual. Oferecimento de denúncia, recebimento da denúncia, citação. Cita para quê? Simples. Para resposta à acusação no prazo de 10 dias. Aula que vem, então, nós vamos estudar nada mais, nada menos do que a resposta à acusação. Fechou? Todo mundo que pôs oi aqui, eu estou traduzindo para chamada. E, meus amigos, até amanhã. Renatinho me pôs 5 oi. Até mais, gente. Tchau, Vocês estão liberados, meus amigos. Tchau, tchau.